Bom, galera do Humanista, então a lista de exercícios que eu vou resolver hoje com vocês vai ser sobre álcool, éter, aldeído e cetona. Mas especialmente sobre éteres, aldeídos e cetonas, já que eu resolvi alguns exercícios sobre álcoois no vídeo da semana passada, né? Aí como essa última semana, a semana retrasada na verdade, né? Como nessa última semana que passou, vocês viram especificamente éter, aldeído e cetona, eu vou concentrar mais a lista de exercício nessas três funções orgânicas, mas vou colocar alguma coisinha de álcool também para que vocês possam relembrar, tá bom? Então, vamos para a resolução dos exercícios, então. Então, esse primeiro exercício aí é uma questão aberta e é muito importante para o Enem que vocês saibam classificar as funções orgânicas, né? Olhar para uma molécula, olhar para uma estrutura e saber direitinho do que se trata. Se é um álcool, um éter, uma cetona, um ácido carboxílico, um hidrocarboneto, alcano, alceno, alcino, enfim. Vocês têm que saber identificar funções, porque cai muito exercício no Enem pedindo identificação de funções. Em relação ao orgânico, mais cai é isso, a identificação de funções e propriedades, né? Comparar a temperatura de fusão e de ebulição, solubilidade, e esse tipo de coisa vocês têm que saber. Então vamos esse primeiro exercício aí, aberto, né, para a gente poder, em cada molécula, identificar que função, com que função a gente está trabalhando, né? Então vamos lá, identifique cada estrutura abaixo como éter, aldeído ou cetona. Então eu fechei nessas três funções que são as que vocês viram nessa última semana. Então a letra A, observa aí, ó, como é que eu vou classificar éter, aldeído e cetona. O éter vai ter oxigênio entre dois átomos de carbono. O aldeído vai ter uma carbonila, que é o C-O, num carbono terminal. Então você vai ter C-O, carbono de um lado, hidrogênio do outro. Então vai estar um carbono terminal, a carbonila, que é o C-O. E a cetona, o C-O, que é a carbonila, vai estar no meio da molécula. Vai ter carbono de um lado do carbonila e carbono do outro lado da carbonila. Ela vai estar inserida no meio da estrutura. Então a letra A, olha para essa estrutura aqui. Oxigênio, de um lado carbono, de outro lado carbono. Oxigênio entre dois átomos de carbono, a gente está falando de um éter. No caso da letra B, carbonila. Identifiquei a carbonila, C-O. Aí resta saber se essa carbonila é característica de aldeído ou de cetona. Vai ser aldeído se eu tiver C-O, de um lado eu tiver um carbono e do outro lado eu tiver o hidrogênio. Então se essa carbonila for terminal, eu vou estar falando de um aldeído. Mas se eu tiver uma carbonila, um C-O, com carbono de um lado e carbono do outro, eu estou falando de uma cetona. Então, olha, C-O, carbono, carbono. Com carbono dos dois lados, eu estou tratando de uma cetona. Olha para essa carbonila aqui, C-O. Então, C-O já sei que não é éter, né? Só pode ser aldeído ou cetona. De um lado eu tenho carbono, do outro lado eu tenho hidrogênio, ou seja, é uma carbonila terminal na cadeia carbônica, então eu estou falando de um aldeído. Olha para baixo. C-O, carbonila. Então, de novo, eu estou falando de um aldeído ou de uma cetona. O que eu tenho de um lado? Carbono. O que eu tenho do outro lado? Hidrogênio. Carbonila terminal, com carbono de um lado e hidrogênio do outro. Eu estou falando, de novo, de um aldeído. Se eu tivesse carbono aqui, eu estaria falando de um éter. Olha para essa fórmula de linhas. É muito importante que vocês saibam identificar as funções por meio de fórmula de linhas, desse jeito aqui. Cai muito desse jeito as estruturas. Então veja, lembrando que cada pontinho desse daqui é um átomo de carbono, cada pontinho desse é um carbono, e a gente não representa os átomos de hidrogênio nessa estrutura, na cadeia carbônica dessas estruturas, tá? C, porque aqui é um carbono nessa quina, dupla O. Beleza. O que eu tenho de um lado e o que eu tenho do outro? Do lado de cá eu tenho carbono, do lado de cá eu também tenho carbono. Carbonila entre dois átomos de carbono. Não é terminal. Então eu estou falando de uma cetona. Já olha para esse caso de baixo aqui. Carbono, carbono, carbono. Então eu tenho três átomos de carbono nessa estrutura aí. C, dupla, O. Então eu tenho uma carbonila. O que tem de um lado e o que tem do outro? Carbonila. De um lado, carbono.
Ah, e do outro lado não tem nada. Tem, gente. Do lado de cá tem o hidrogênio. O que eu expliquei da fórmula de linhas? Na fórmula de linha eu represento os átomos de carbono por pontinhos assim, né? Eles vão estar nas extremidades e vão estar em cada vértice desse tracejado. Represento os átomos diferentes de carbono e hidrogênio, oxigênio, enxofre, o que quer que seja, e não represento os átomos de hidrogênio, tá? Eles não aparecem. Então você tem que saber que numa estrutura terminal como essa é C-O, carbono, e para cá tem hidrogênio, então tem um H aqui, ó. Então se eu tenho carbono de um lado e hidrogênio do outro, ou seja, se é uma carbonila terminal na cadeia carbônica, eu estou falando de um aldeído. Olha essa estrutura de baixo. Cíclica, é um anel, né? Um anel contendo quantos carbonos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Muito cuidado, não tem carbono nem aqui, né, gente? Eu estou tirando um átomo de carbono, então era para ter aqui um carboninho aqui assim também, né? Era para ter um carbono aqui. Eu estou tirando um átomo de carbono daqui e adicionando um oxigênio nessa estrutura, tá bom? Então tem carbono só aqui em volta. Então 5 átomos de carbono ao todo. O que eu tenho aqui? Carbonila, C-O? Não, oxigênio sozinho. Eu tenho oxigênio entre 2 átomos de carbono. Carbono para cá, carbono para lá. Oxigênio entre 2 carbonos, eu estou falando de um éter. Um éter cíclico, de cadeia cíclica. Cadeia cíclica de novo, ó. Carbono, 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 carbono. E aqui tem carbono também. Muita atenção com isso, viu? Se eu tivesse isso aqui, ó, aí não teria carbono nessas pontinhas aqui, né? Mas não, tem um carbono aqui, ó, é uma estrutura assim, ó. Tem um átomo de carbono aqui, formando uma dupla ligação com o oxigênio. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono nesse anel aí, tá? Aí eu tenho C-O, C-O, de um lado carbono, do outro lado carbono, eu estou falando então de uma cetona, uma cetona cíclica. Do lado de cá, carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui, carbono, carbono. Não tem carbono nem aqui, de novo. Essa estrutura era para ser assim, ó. Se fosse um hidrocarboneto, com carbono aqui. Eu estou tirando esse átomo de carbono daqui e adicionando um oxigênio. Então eu tenho um oxigênio entre 2 átomos de carbono. Então eu estou falando de um éter. Do lado de cá, tem um anel com 1, 2, 3, 4 carbonos. Tem mais um carbono aqui, né, porque teve essa quebradinha para cá. Sempre que tem um vérticezinho, tem um átomo de carbono. Então eu tenho C-O. C-O, uma carbonila. Do lado de cá tem carbono e do lado de cá não tem nada? Tem H. Lembra que o hidrogênio não representa na fórmula de linhas. C-O, carbono de um lado, hidrogênio do outro, eu estou falando de uma carbonila terminal. Se a carbonila é terminal, eu estou falando de um aldeído. Fechou? Vamos lá para a questão 2. Esse exercício 2 é típico exercício do Enem. Pode ter certeza que na edição 2020 do Enem vocês vão ver pelo menos um exercício desse tipo. Pode ter certeza absoluta. Sempre cai uma questão assim. Uma molécula complexa, uma molécula gigantesca, com um monte de função em volta dela, e aí pede lá para identificar essas funções. Aí vai ter as alternativas lá, né, como uma questão de múltipla escolha, as alternativas indicando quais funções estão presentes ou não, e vocês vão ter que assinalar a alternativa correta. Então, tem que saber olhar para uma molécula grandona dessa daí e reconhecer quais funções estão presentes aí dentre as principais funções orgânicas. Vamos fazer isso então. Então vamos identificar todas as funções presentes aí. Vamos começar da esquerda para a direita no vídeo aí, tá? A primeira função que eu estou identificando é essa daqui, ó. Olha isso. Oxigênio, do lado de cá tem um carbono, do lado de cá tem outro carbono. O que é um oxigênio entre 2 átomos de carbono? Oxigênio entre 2 carbonos, eu estou falando de quê? Éter. Então já identifiquei a primeira função. A função éter. Aí eu tenho um carbono aqui, um anel aromático, carbono aqui, OH. Não tem carbono aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus, tá? No lugar desse carbono era para não ter nada, era para estar assim, ó. Era para ser essa estrutura e aqui era para ter um H, um hidrogênio.
Eu estou tirando esse hidrogênio que está aqui e estou adicionando um OH. OH dá no mesmo, tá? Então não tem carbono aqui. Teria um hidrogênio. Eu coloquei uma hidroxila no lugar. Eu tenho um OH, perto aqui tem um anel aromático, aí toma muito cuidado. Vocês aprenderam que hidroxila ligada diretamente ao anel aromático é um fenol. Vocês viram isso no último vídeo que eu postei para vocês na semana passada. Mas presta atenção. Esse OH não está ligado no anel aromático. Não está ligado diretamente nele. Esse OH está ligado num carbono saturado, ou seja, ligação simples. Então é uma hidroxila ligada num carbono saturado. O que representa uma hidroxila ligada num carbono saturado? Representa um álcool. Estamos falando de um álcool aí. Não é fenol, só porque tem um anel aromático perto. Toma cuidado com isso. Vamos seguir. Carbono, carbono dupla O. C dupla O. Tem carbono de um lado e aqui tem o quê? Carbono. C dupla O. Carbono de um lado, carbono do outro, eu tenho uma outra função. Que função é essa quando eu tenho a carbonila entre dois átomos de carbono? Eu tenho uma cetona. Hidroxila entre dois átomos de carbono. Anel aromático, OH. Hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Hidroxila diretamente ligada ao anel aromático, aí sim eu tenho um fenol. Vamos comparar, gente. Olha essa estrutura com OH ligado diretamente no anel aromático, comparando com essa estrutura, em que eu tenho um anel aromático aqui perto, mas o OH não está ligado direto nele. O OH está ligado num carbono, que só está fazendo ligação simples, um carbono saturado. Se esse OH tivesse direto no anel aromático, como nesse caso aqui de cima, fenol. Como esse OH não está ligado no anel aromático, mas sim num carbono, que só faz ligação simples, saturado, eu tenho um álcool. Então é importante diferenciar essas duas funções. Fenol de álcool. Cuidado quando vocês virem anel aromático com hidroxila por perto ali, tá? Vamos seguir. Carbono, 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 carbono. Ó, OH ligado num carbono saturado. Esse carbono só faz ligação simples. Hidroxila ligada num átomo de carbono saturado, eu estou falando de um álcool. Seguindo, ó, oxigênio, carbono. Carbono, carbono, oxigênio. Oxigênio ligado entre dois átomos de carbono. Oxigênio entre dois carbonos, nós estamos falando de um éter. Carbono, carbono. Carbono dupla O. Então eu tenho um C dupla O, carbonila. É uma carbonila que de um lado tem um átomo de carbono e do outro não tem nada? Tem um H. O hidrogênio a gente não escreve na fórmula de linhas assim. Então aqui eu tenho uma estrutura com uma carbonila terminal. É uma carbonila em que de um lado tem um carbono e do outro lado tem um hidrogênio. Carbonila terminal na estrutura. Então eu estou falando de um aldeído. Se tivesse um carbono do lado de cá, viraria uma cetona. Como não tem, nós estamos falando de um aldeído, porque só tem um hidrogênio ali. Então, vamos lá. Essa questão 3 aí, eu fiz de verdadeiro ou falso, que a gente vai poder discutir algumas propriedades de éteres e de álcoois. E por que especificamente éter e álcool? Pouco mais adiante no curso vocês vão estudar sobre isomeria, né, sobre isômeros. E vocês vão perceber que algumas funções orgânicas são isômeros aos pares. Por exemplo, éteres são isômeros de álcoois. Aldeídos são isômeros de cetonas. Ácidos carboxílicos são isômeros de ésteres. Não confundir com éter. Éter é uma coisa, éster é outra. Vocês vão aprender isso mais adiante. Então eu estou fazendo essa questão envolvendo álcool e éter, que são dois isômeros. São substâncias que têm a mesma fórmula molecular, mas têm estrutura diferente. Então vamos estudar um pouquinho das propriedades desses dois, usando um gráfico de uma curva de aquecimento e fazendo um verdadeiro ou falso, pensando nas propriedades deles. Então vamos lá. O etanol e o éter dimetílico são isômeros de fórmula molecular.
Vamos ler de novo aí, ó. O etanol e o éter dimetílico são isômeros de fórmula molecular C2H6O. O gráfico abaixo representa curvas de aquecimento dessas duas substâncias. Aí dá uma olhada na curva aí. Então o gráfico, a gente tem aí dois gráficos diferentes, uma curva 1 e uma curva 2. Uma vai estar representando o éter e outra vai estar representando o etanol, né? Então uma é o éter dimetílico, a outra é o etanol. Então a gente vai, no verdadeiro ou falso, discutir um pouquinho a respeito das propriedades e tentar identificar qual curva é de qual substância e pensar em algumas propriedades dessas duas substâncias aí. Vamos lá para cima no VOF então. Então seguindo aí, indique V ou F em cada afirmativa abaixo, com base no gráfico e em seus conhecimentos sobre álcoois e éteres. Então vocês vão pensar para responder tanto sobre coisas envolvendo o gráfico, como coisas envolvendo os conhecimentos que vocês têm sobre essas duas funções aí. Então a primeira. A curva 2 representa o aquecimento do éter, que possui maior temperatura de ebulição e maior temperatura de fusão que o álcool, devido à interação de polo. Vamos voltar no gráfico lá um pouquinho? Então o que essa questão 1 está me afirmando? Está dizendo que a curva 2 é do éter. Está falando que o éter tem temperatura de fusão e de ebulição maior do que o álcool, devido à interação de polo. A estrutura do éter dimetílico é essa daqui. CH3 é H3C, O, CH3. A do etanol, H3C, CH2, OH. São isômeros, tá vendo? São substâncias diferentes, com estrutura diferente, mas olha a fórmula molecular. C2, H3 com 3, 6, O. Então, C2, H6, O. Aqui, C2, H3, 4, 5, 6, O. C2, H6, O. Então, ambas têm a mesma fórmula molecular, C2H6O, mas são duas substâncias diferentes, com estruturas diferentes. Por isso a gente fala que são isômeros, tá? Repara que no álcool eu tenho hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. O que acontece quando eu tenho hidrogênio ligado direto ao oxigênio? Eu tenho a chamada ligação de hidrogênio. No caso do éter, eu não tenho os hidrogênios ligados diretamente ao oxigênio. E o éter é uma molécula polar, com uma polaridade muito fraca. Ela é fracamente polar, mas é polar. Então eu digo que a interação no éter é a interação do tipo dipolo. Então, de fato, o que a afirmativa ali está me dizendo? Está me dizendo que o éter tem interação de polo, isso está correto. E está dizendo que a temperatura de fusão e de ebulição dele é mais alta. Então está dizendo, na verdade, o quê? Está dizendo que a curva 2 é do éter. Isso é mentira, tá? É falso. Por quê? Porque, na verdade, na comparação álcool e éter é de polo. Álcool é ligação de hidrogênio. Qual das duas é mais forte? De polo ou ligação de hidrogênio? Ligação de hidrogênio é uma interação intermolecular mais forte. Se ela é uma interação mais forte, isso torna a temperatura de fusão e de ebulição do álcool maior do que a do éter. E na afirmativa, vamos voltar lá para a alternativa. Na afirmativa está me dizendo o quê? Que a curva 2 representa o aquecimento do éter. A curva 2 é a maior delas, né? A que está mais alta. Então está me dizendo que a temperatura de fusão e de ebulição do éter é maior, devido à interação de polo. Não. O éter, de fato, forma de polo. Mas de polo é mais fraca que a ligação de hidrogênio do álcool. Então isso torna a temperatura de fusão e de ebulição do éter menor e não maior. Então aqui é uma afirmativa falsa. A segunda. A maior temperatura de ebulição e temperatura de fusão do etanol, então isso está verdadeiro até agora? Tá. O etanol tem maior temperatura de fusão. Passou uma moto aqui, então vamos ler de novo. Então a maior temperatura de ebulição e de fusão do etanol está certo até aqui, porque o etanol tem mesmo maior temperatura de fusão e de ebulição do que o éter, né? Está dizendo que isso se justifica devido às fortes interações de Van der Waals. Aí não, né? Porque o éter forma interações do tipo de polo, predominantemente, e o álcool forma interações do tipo ligações de hidrogênio, e não Van der Waals. Então,
parcialmente está correto, como não tem mais ou menos, né? Ou é verdadeira ou é falsa, ela é falsa. De fato, o etanol tem maior temperatura de fusão e de ebulição que o éter, mas não por causa das interações de Van der Waals, por causa das ligações de hidrogênio. Falso, então. A curva 2 é a curva do álcool e a curva 1 é a curva do éter. Vamos voltar no gráfico lá? Então, o que a gente viu aqui? Que a curva 2 é a do álcool, é o que está dizendo lá, e a curva 1 é do éter. O que a gente discutiu aqui, gente? O éter forma a interação dipolo-dipolo, que é mais fraca. Se ela é mais fraca, ele tem temperatura de fusão e de ebulição menor. A álcool forma ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é mais forte. Se é mais forte, ele tem temperatura de fusão e de ebulição maior. De fato, olha, a curva do álcool está acima da curva do éter. O álcool tem maior temperatura de fusão e de ebulição do que o éter, por causa da ligação de hidrogênio do álcool, que é mais forte que a ligação de hidrogênio do éter. Então, a curva 2 é do álcool, a curva 1 é do éter. Voltando lá, é exatamente isso que está me perguntando. A curva 2 é a do álcool e a curva 1 é do éter. Verdadeiro. É isso mesmo. Próxima. Álcoois são mais solúveis em água que os éteres, isômeros dele, né? Devido às ligações de hidrogênio que o álcool forma com a água. Exatamente isso. Como o álcool tem OH, o que é OH? Hidroxila. H ligado diretamente ao O. Quando o hidrogênio está ligado diretamente a flúor, nitrogênio ou oxigênio, essa molécula forma ligações de hidrogênio entre si e com a água. Então, sempre que vocês virem uma molécula que forme ligações de hidrogênio, ou seja, com H ligado direto a F, que é flúor, N, que é nitrogênio, ou O, que é oxigênio, elas formam ligações de hidrogênio, o que as torna mais solúveis em água. Então, os álcoois são mais solúveis em água que os éteres isômeros, devido às ligações de hidrogênio que o álcool forma com a água? Sim. Então, essa é verdadeira. Os éteres não formam ligações de hidrogênio, formam interações dipolo-dipolo, e sua solubilidade em água acaba sendo menor na comparação com a dos álcoois. E por fim, aí, ó, as menores temperaturas de ebulição e fusão dos éteres na comparação com os álcoois, até aqui tá ok, né? Éteres, na comparação com os álcoois, isômeros, né, claro, tem menores temperaturas de fusão e de ebulição. De fato, por enquanto tá ok. Isso se deve por quê? Se deve à maior interação intermolecular dos éteres. Não, isso é contraditório. Veja, os álcoois formam ligações de hidrogênio. Éteres formam dipolo-dipolo. Ligação de hidrogênio do álcool é mais forte que a dipolo-dipolo do éter. Aqui está dizendo que as interações dos éteres, as interações intermoleculares dos éteres, são... Está dizendo que a dos álcoois a interação é maior que a dos éteres. Mas está me dizendo que... Ah, não, tá verdadeira essa alternativa. Estou viajando aqui, né? Está dizendo que as menores temperaturas de fusão e de ebulição dos éteres na comparação com os álcoois se deve a... Ah, não, tá certo, é falso. Vamos lá, é falso. Por que é falso? Presta atenção. As menores temperaturas de fusão e de ebulição dos éteres na comparação com os álcoois, isso é verdadeiro, se deve à maior interação dos éteres. Não, isso está falso, ó. A maior interação intermolecular dos éteres, na comparação com os álcoois, isso é falso. As forças intermoleculares dos álcoois, que são ligações de hidrogênio, são maiores do que a dos éteres, e não o contrário. Aqui está dizendo que os éteres têm maior interação intermolecular, interações intermoleculares mais fortes do que a dos álcoois. É o contrário. Álcool é que tem interação intermolecular maior do que o dos éteres, tá? Então, de fato, os éteres têm menores temperaturas de fusão e de ebulição do que os álcoois, devido a quê? A menor, a mais fraca interação intermolecular dos éteres em comparação a dos álcoois, não a maior. Então tá falsa essa alternativa. Então é isso. Então essa foi a relação de exercícios que eu resolvi para vocês, pensando um pouquinho aí em ajudá-los a identificar as funções álcool, éter, aldeído e cetona, e discutindo um pouquinho a respeito das propriedades, das características dessas substâncias. Então, qual que é a dica que fica para o Enem? O que vocês têm que saber de fato?
saber olhar para uma molécula e reconhecer a que função ela pertence, isso cai demais no Enem, na química orgânica, e na comparação de uma função orgânica com a outra, identificar a diferença nas propriedades, a diferença na temperatura de fusão, temperatura de ebulição, fazer comparação de curvas de aquecimento e de resfriamento, pensar em solubilidade, quem é mais ou menos solúvel, em função da estrutura e em função de qual função química pertence àquela substância. Isso é o básico que vocês têm que saber em relação a funções orgânicas, tá? Junto do link do vídeo vai estar também a lista de exercícios que eu passei para vocês a respeito de éteres, aldeídos e cetonas com gabarito. Tenta resolver. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Valeu, até semana que vem.